Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é Luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. Nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. O tema de hoje é visão. Visão de manifestações sobrenaturais de Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais, em hipótese alguma, nos desviemos. Apegado com firmeza, para que não nos desviemos daquilo que o Senhor ensinou. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora ouvir o Espírito, aquieta o seu coração. Você que é ávido pela palavra, você que gosta de anotar, fazer as suas anotações para depois em casa rever, ou você que está participando à distância, estas apostilas que nós, com muito cuidado, com muita didática, com muito respeito à vida das pessoas, trazemos a cada culto. Isto é para você guardar em casa. Nós temos inclusive capas que você pode adquirir para ir guardando as aulas de um curso. O curso que nós chamamos Construindo uma Casa sobre a Rocha. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso estar em tua casa. É uma bênção. É realmente enternecedor o coração de um salvo que ama a casa do Pai, que ama a comunhão dos santos, que entende que a igreja é um corpo, o corpo místico de Cristo nesta terra, e que nós dependemos uns dos outros, as ovelhas do pastor, o pastor das ovelhas. Por isso, Senhor, nesta hora, que tu possas falar através dos meus lábios, das minhas cordas vocais, da minha mente, da minha sensibilidade, Senhor, para que eu seja fiel ao transmitir o que o Espírito quer dizer à igreja. Então, Senhor, eis-nos aqui, fala-nos, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, meus filhinhos na fé. Você sabe que quando
eu subo a este altar, eu não imagino, porque seria humanamente impossível, que tipo de desafios cada um tem na vida. E eu vou lhe dizer mais: que tipo de tentações às vezes as pessoas sofrem para abandonar o barco espiritual. Então o altar tem que ser um altar motivador, encorajador, porque isso é humano. Eu sempre digo, eu também, porque durante a minha vida espiritual, às vezes vêm dardos que me fazem pensar em abandonar o barco, mas logo o Espírito me diz: Miguel, fui eu que te chamei, você é meu. Por isso eu sei que, como eu passo por desafios e tentações, eu sei que muitos aqui estão passando por desafios e tentações. Não é que nós não tenhamos fé, nós temos fé, mas às vezes as lutas são grandes, às vezes as provações são grandes, às vezes as vicissitudes são grandes. Então nós precisamos de saber que o altar tem esta função de ajudar o povo de Deus, de ensinar o povo de Deus, de encorajar o povo de Deus, de fazer o povo de Deus superar todos os desafios e obstáculos que se interpõem na vida diuturnamente. Então Paulo diz: olha, você está ouvindo verdades. E ele diz: apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então Paulo está dizendo que o que sai do altar, quando a Bíblia se abre, são verdades. Tudo da Bíblia Sagrada é verdadeiro. Jesus disse: eu sou a verdade. Quando questionaram e perguntaram ao Senhor: Senhor, o que é a verdade? Você sabe que todas as religiões do mundo promulgam uma verdade. Os muçulmanos dizem que eles têm a verdade, os católicos dizem: nós temos a verdade. Os umbandistas dizem: não, a verdade está conosco. Os ocultistas dizem: nós é que conhecemos a verdade. Mas na realidade, verdade, na verdadeira acessão da palavra, é a verdade de Jesus, é o que está na Bíblia Sagrada. Então, quando você se agarra às verdades com firmeza, não é entrar num ouvido e sair por outro. Eu ouvi uma verdade, eu me agarro com firmeza. Você está dizendo o seguinte: eu estou saindo do natural para uma vida sobrenatural. Porque a vida da verdade bíblica não é uma vida natural. Ué, Paulo chegou a dizer: nós não andamos nem pelo que vemos, nós andamos por fé. Porque assim como nós trazemos em nós o terrenal, a carne, também trazemos dentro de nós o celestial, o espírito. Então Paulo diz: quando você ouvir uma verdade, apegue-se a ela com firmeza. Domingo passado falamos muito aqui de mistérios, de línguas espirituais, de liberar a fé, os dons do Espírito Santo. E por que nós falamos disso? Porque o Consolador, o Espírito Santo, nos levou a esta verdade. Então, uma vez que eu ouvi a verdade, disse Paulo, apegue-se com firmeza. Não deixe escapar por entre os dedos. Não permita num ouvido e sair do outro. Receba. Por isso eu ensino a igreja, tomando posse,
está sendo pregada uma verdade, eu recebo, eu tomo posse, eu trago para a minha vida. Então, por que isso é muito importante? Você ouvir a verdade e apegar-se com firmeza. Porque nós temos uma mente, nós temos pensamentos. E Paulo disse em 2 Coríntios 10, 3, embora andando na carne, embora a nossa vida física seja na carne, Paulo diz, nós não militamos no natural, nós não militamos naquilo que é segundo a carne. Depois ele diz no versículo número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Deus não quer que você viva apenas neste nível da carne, nível natural. Ele disse, perdão, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Quer dizer que Deus nos dotou nas questões espirituais de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, por que é muito importante eu ouvir verdades e me apegar a elas com firmeza? Porque se você não se apega às verdades pregadas com firmeza, eu vou lhe dizer que indubitavelmente fortalezas, sofismas e altivezes ficam na mente do ser humano. E você sabe que a nossa mente é uma mente de imaginação. Mas a nossa mente precisa de estar alinhada com as verdades pregadas. Senão, contra o conhecimento de Deus, se levantam na mente humana fortalezas, sofismas e altivezes. Ou está o conhecimento de Deus, apegando-me com firmeza às verdades ouvidas, ou a mente do ser humano é cheia de fortalezas, sofismas e altivezes. Pastor, e o que são fortalezas, sofismas e altivezes? Tudo que é contra o conhecimento de Deus. E se a minha mente, se a minha imaginação não está ligada às verdades ouvidas, se eu não me apego com firmeza em a minha mente, é a mente de Cristo, vou lhe dizer outra vez, fortalezas, sofismas e altivezes se estabelecem, porque elas são contra o conhecimento de Deus. Se eu tenho conhecimento de Deus, a minha mente é a mente de Cristo. Se eu não me agarro a estas verdades com firmeza, fortalezas, sofismas e altivezes se estabelecem. E vou lhe dizer uma coisa, são estas manifestações negativas, fortalezas, sofismas e altivezes, que impedem o mover sobrenatural de Deus. Não há resultados, não há frutos. Se eu deixar uma fortaleza, se eu deixar na minha mente que eu não sou um abençoado, sou um amaldiçoado, meu amado, a minha vida está destruída. Se eu começar a dizer, não, mas eu sou um complexado, eu sou um bipolar, eu sou um negativista, eu sou um derrotista, o mundo é contra mim. Se é isso que está na minha imaginação, eu estou com a minha mente cheia de fortalezas, sofismas e altivezes, porque isso é tudo contra o conhecimento de Deus. Como é que o irmão está? O apóstolo nem imagina, está tudo mal. Isto, a boca fala, que o coração está cheio. Está tudo mal, a vida é péssima, está ruim, estou na pindaíba. Isto tudo são fortalezas, sofismas e altivezes, porque isso tudo é contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus diz que você é um abençoado, você é uma pedra viva,
Você é mais que vencedor. Você é por cabeça. Você não é cauda. Então, por isso que quando eu ouço uma palavra, eu tenho que me apegar a ela com firmeza. Porque são as verdades ouvidas. Quantos complexos de inferioridade, quantas depressões, quantas angústias, quantos medos, quantas derrotas começaram aonde? Na casa do vizinho? Não, aqui dentro da cabeça da pessoa. O que está na imaginação. Eu vou lhe dizer uma coisa. Está calor na igreja? Está ou não? Está. Bispo, está calor na igreja. Estou vendo muita gente, homens não têm fogachos. E estou vendo um monte de homens chabanando. Obrigado, amado. Quando eu vejo senhora, ainda pode ser fogacho. Então, não há resultados concretos, nem frutos de vida espiritual, se a nossa imaginação, a mente, está cheia de fortalezas, sofismas e altivezes. Quem é que descobriu isto com síntese, né? Com perfeição? Foi Salomão. Salomão, no capítulo 23, versículo 7 do livro de Provérbios, ele diz, olha só, porque como imagina em sua alma. Quer dizer que eu tenho imaginação aqui dentro. Como imagina em sua alma, é o que ele é. Se eu imagino que eu vou ser derrotado, é o que eu sou, um derrotado. Se na minha mente está um fracasso, eu vou fracassar. Porque o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Então, meu amado, o que está na sua imaginação é o que você é. Deixa eu lhe explicar isso com um fato concreto. Você sabe que há cerca de 35 anos atrás, aproximadamente, na minha imaginação, eu comecei a construir na minha mente a possibilidade de eu construir uma catedral e uma cidade refúgio. Isso nasceu primeiro na minha imaginação. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha terreno, eu não tinha recursos. Mas eu comecei a dizer, eu vou construir uma catedral. Na minha mente não havia outra coisa. Uma catedral. Um lugar lindo, grande, amplo, alto, janelas de vidro, sol entrando, vida, um órgão. A minha imaginação passou a ser isto. Aí eu contratei um arquiteto, Jorge Mendonça, que Deus descansa a sua alma. Eu disse, faça um projeto para mim de uma catedral. Ele fez um desenho e aquilo começou a estar na minha imaginação. Depois eu disse, faça uma maquete. Aliás, as melhores maquetes que eu conheci em toda a minha vida é o Bispo Sérgio, o nosso arquiteto urbanista que faz. Então, quando você vê uma maquete feita pelo Bispo, você imagina aquilo uma realidade, é tão perfeito. Imagina, ouça, eu não estou lhe falando de pensamentos ocultistas, de imaginação ocultista. Estou lhe falando o que a Bíblia está ensinando. Aquilo que eu imagino em minha alma. Pastor, eu fui ao médico e eu tenho aqui um diagnóstico sombrio. O que lá dentro da sua mente você está imaginando? A cura ou a morte? A cura. Porque o homem é aquilo que ele imagina em sua alma.
Então eu comecei a imaginar, uau, preciso de um terreno grande, preciso de muitos recursos. Como é que será isso? Ninguém conseguia tirar da minha mente que isso era possível, porque era isso que estava na minha imaginação. Nós só podemos ter e ser aquilo que nós imaginamos. Aquilo que eu creio é o que eu recebo. O que está nos olhos do meu coração, o que está na minha visão, aquilo que Deus deu, a minha visão foi: você vai construir uma catedral. Eu vou lhe dizer agora, eu já disse isto na quarta-feira passada, eu recortei de uma revista uma catedral gótica e eu disse: eu vou construir esta catedral na Barra. E já tenho na minha imaginação o que eu vou construir em Portugal, em Angola e Moçambique. O senhor tem isso na cabeça, na imaginação? Tenho. Você pode chamar de loucura, eu chamo de visão de Deus. Porque o homem Você é capaz de se ver curado esta manhã? Você está curado. Porque isto vai a favor do conhecimento. Você diz: não, mas é muito grave. Isso é contra o conhecimento de Deus. Por quê? O conhecimento de Deus diz a verdade. A verdade é que pelas chagas de Cristo você já foi sarado. Se você dizer: não, mas eu entrei numa pesquisa do Google e diz que são 5 meses. Você vai morrer daqui a 5 meses. Olha, o irmão disse aleluia. Perdão. Você é capaz de se imaginar um homem ou uma mulher próspera? O que imaginar a sua alma é o que você é. Pastor, mas o senhor está ensinando aqui a cobiça. Não, estou lhe ensinando a fé. Porque o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Paulo escreveu aos Efésios 1, 18 e 19, ele disse: olha, esta passagem aqui é maravilhosa. Iluminados os olhos do vosso coração. Está aí? O que eu imagino. Olha, o teu corpo é saudável, amado. Você é um homem próspero. Você é uma mulher abençoada. Você é uma família bendita. Você vai ficar num patamar de vida que você nunca imaginou que Deus te colocaria. Você vai chegar lá, você vai passar nessa prova. O tema de hoje é visão. Visão de manifestações sobrenaturais de Deus. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, do Turbomil de Vila Emília e Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos e eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.